Eu já não tenho mais aquela mesma força do começo, e a gente começa a parar, e a gente começa a já não querer mais fazer como fazíamos. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa nessa noite, irmãos. Deus está procurando adoradores verdadeiros, homens que querem se dedicar à sua obra, pessoas que querem amar as vidas, pessoas que querem ir aonde ninguém quer ir. Deus está chamando uma igreja para um avivamento, uma restauração. Deus nessa noite está chamando para que nós verdadeiramente façamos a obra dele com alegria. Que enquanto você pode pensar, pastor, mas eu estou nessa condição do vale de ossos seco, mas eu quero te dizer que o meu Deus, o teu Deus já te viu, e ele nessa noite precisa que você creia que ele vai dar uma ordem para você nessa noite. Você vai ouvir a voz do profeta e você vai se levantar para a glória de Deus. O profeta, irmãos, ele sabia que chegaria aquele momento, porque o Senhor já havia trazido juízo. Lembra de Saul? Saul começou a caminhada, irmão, muito bem. Tem muita gente que fala muito mal de Saul, irmão, mas Saul, enquanto estava na presença de Deus, Saul foi abençoado. Mas a Bíblia diz que em algum percurso da vida de Saul, Saul se desviou, e Saul largou tudo aquilo que ele acreditava de Deus e começou a procurar deuses estranhos. Ele começou a fazer política, ele começou a deixar o profeta de lado. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: não endureça o teu coração para o profeta. Se Deus usar um homem, uma mulher para você, para falar sobre alguma coisa que está errada na tua vida, bota o teu joelho no chão, vai orar, vai buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza que se tiver alguma coisa errada, Deus vai falar contigo. E o profeta, irmãos, Fabiana, já ninguém mais ouvia Ezequiel, já ninguém mais dava ouvido a Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus agora parou o profeta. Você agora vai se calar, vai ficar mudo, porque o juízo sobre esse povo eu já terminei, porque esse povo é um povo de coração duro, são rebeldes. Esse povo, eles não querem verdadeiramente, eles não querem obedecer, eles não querem servir. Esse povo tem se desviado para outras coisas que são abomináveis aos seus olhos, mas eu já lancei juízo sobre eles, e agora você vai se calar, profeta. Agora o negócio é comigo, quem vai tratar com eles sou eu, quem vai fazer sou eu. Mas eu quero te dizer, profeta, que eu não desisti desse povo não. Eu estou fazendo isso agora porque lá na frente eu quero restaurá-los, eu quero avivar a vida deles, eu quero que eles voltem aos princípios. Quem nessa noite, irmão, deixou os princípios de lado, volta para o princípio outra vez, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, porque o Senhor está contando contigo. Ele quer você de pé para que Ele possa fazer a obra. Tem muita gente aí fora esperando por você, irmão. Tem muita gente querendo evangelizar, tem muita gente pedindo direção, tem muita gente pedindo autorização para evangelizar, mas Jesus, Ele já tinha feito isso na grande comissão. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E nós, irmãos, como igreja de Cristo, temos a obrigação, como Paulo ele falou, de falar do evangelho para todos aqueles que ainda não servem o Senhor. Eu procuro dizer, irmãos, que o Senhor, Ele tem a sua forma determinante. E como eu disse, Ele não faz nada sem primeiro avisar. A Bíblia vai falar que quando Ezequiel vê a visão, Ezequiel vê uma visão ampla. Preste bem atenção, irmão. Deus nunca mostra nada pela metade, Ele mostra tudo como é. Se você nessa noite está passando por algum tipo de necessidade, se você perdeu aquela fé que você tinha, pastor, eu perdi, pastor, eu perdi aquela alegria de fazer a obra,
Eu perdi aquela vontade de me consagrar, de buscar a presença, de ler a Bíblia, de louvar o Senhor. Eu já não tenho mais aquele desejo de estar na casa. Era assim que Jerusalém e Judá estava. Israel estava dessa forma. Já não buscavam mais a presença do Senhor, já não davam um verdadeiro valor ao Deus de Israel, já não buscavam, já não faziam mais sacrifícios, eles já não adoravam mais nos tabernáculos, eles não buscavam mais as leis, eles não queriam mais, irmãos, ter um contato, uma intimidade, um relacionamento sincero e íntimo com Deus. E a Bíblia vai falar, irmãos, que agora, no capítulo 37, Deus vai mostrar a Ezequiel a situação de Israel e do povo de Judá. E ele diz: o que você está vendo, profeta? O profeta vai dizer: Senhor, estou vendo um campo grande, e nesse campo, nesse vale, tem muitos ossos, e esses ossos são numerosos, são grandes, é muita quantidade, mas Pai, eles estão sequíssimos. Deus vai mostrar a visão na totalidade para Ezequiel da situação espiritual de Israel. Eu procuro dizer, irmãos, que Deus, como onisciente, onipresente, onipotente, Ele não olha só o presente, Ele também sabe do teu passado, mas verdadeiramente Ele sabe o nosso futuro. E Ele sabia que o povo de Israel chegaria àquela situação. E como muitos de nós, irmãos, como começamos a caminhada, começamos ela bem, mas chega no meio do caminho, irmãos, começam a chamar o diabo, o adversário, o inimigo da nossa alma. Ele começa a tirar o foco, ele começa a fazer com que nós venhamos a nos desviar daquilo que Deus ele proporcionou para nós, que é a adoração. Porque, irmãos, se você quer ser um homem avivado, se você quer ser cheio do Espírito, se você quer verdadeiramente estar alegre na presença de Deus, você precisa estar verdadeiramente buscando ao Senhor, você precisa obedecer, você precisa estar lendo a palavra, você precisa ter uma comunhão com o Pai, você precisa conhecê-lo na íntegra. Mas por muitas das vezes, irmão, já não queremos mais saber da palavra, já não interessamos mais o que Deus pensa de nós, Júlio, não queremos mais saber o que o Senhor quer falar para nós, e nós começamos a nos afastar. E Deus está olhando, Deus está, Ele está ali com os seus olhos, irmãos, olhando cada um de nós. E Ele vai falar para o profeta: profeta, viste bem, porque essa é a situação do meu povo. É assim que o meu povo está na minha presença. Mas a Bíblia vai falar, irmãos, que quando Deus coloca o profeta no meio daqueles ossos, é porque Ele sabia que alguma coisa ia acontecer naquele lugar. Eu creio como profeta, irmãos, que Deus me trouxe aqui para essa comunidade. Deus me tirou lá do Gramacho, me trouxe aqui para o Pantanal, me fez conhecer a Luciene, abrir uma igreja aqui, trazer essa igreja para cá para o Pantanal, abrir essa igreja aqui, porque Ele me trouxe como profeta para cá para profetizar avivamento, profetizar salvação, profetizar portas abertas, profetizar este lugar que a alegria do Senhor é a nossa força, profetizar esse lugar que o Senhor verdadeiramente Ele restaura, Ele prepara, Ele encaminha, Ele enche do seu Espírito, e Ele nos faz servos e servas dEle para a glória do seu nome. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que o Senhor me trouxe para cá para isso. E o Senhor colocou o profeta naquele vale. Eu procuro dizer que vale, irmão, não é lugar de profeta, não. Eu acredito que ninguém que conheça o vale gosta de ficar nele muito tempo, porque um vale é um lugar escondido, é uma parte baixa, é um lugar onde ninguém aparece, Júlio. Fica todo mundo escondido no meio dos arbustos, escondido no meio das florestas. Era assim que Ezequiel estava, num grande vale, num lugar assim, irmãos, que ninguém queria estar. Porque hoje, infelizmente, as pessoas, para dizer que Deus está na sua vida, Ele quer estar lá em cima. Mas a Bíblia me ensina, irmãos, que estar lá em cima é uma questão de poder também cair.
E eu quero dizer para você nessa noite que se você está caído aqui nessa noite, não é vergonha não. Se você verdadeiramente possa estar triste, possa estar desanimado, se você possa estar desistindo daquilo que você um dia acreditou, defendeu, quem sabe você chegou aqui falando: pastor, não tem mais jeito, eu já fiz de tudo para servir o Senhor, eu já fiz tudo para poder agradar a Deus, mas eu perdi a alegria, eu perdi o gozo, eu perdi a esperança, eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquela mulher que eu era no começo da caminhada. E Ezequiel, agora como profeta, irmãos, lá no capítulo 3 ele vai saber: olha no que foi dar o povo não ouvir Deus. Imagina, Júlio, Ezequiel diante daquele vale, olhando aqueles ossos, ele falando assim: é, Senhor, tu avisou, mas o teu povo não te ouviu. Era assim que Deus, irmãos, estava falando com Ezequiel, Fabiano. Olha no que aconteceu não me darem ouvidos. Eu fiz uma aliança, eu fiz milagres, eu andei com eles no deserto, eu fiz os patriarcas, eu mostrei aos patriarcas toda a minha grandeza e a minha glória, mostrei para os filhos, mostrei para as gerações, e eles se desviaram, eles se afastaram de mim, eles deixaram a minha presença, eles não me buscaram mais. Mas agora Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos secos reviverem de novo? Aí, irmãos, eu vejo que o profeta, ele era um homem muito sábio. Ele vai mostrar a total dependência dele para com Deus. Ele vai dizer: Senhor, tu sabes. O Senhor está me perguntando como profeta, mas eu reconheço que o Senhor é Deus, porque eu sou adorador, e eu sei que tudo depende de Ti. E a Bíblia diz que ele fala: o que tu está vendo? Eu estou vendo muitos ossos, ossos grandes, está tudo seco, está um silêncio nesse vale. Olha a visão, irmãos, categórica daquele profeta. Há um silêncio, não há vida, os ossos estão secos. Sabe o que dizia aqueles ossos, irmãos? Era muito tempo que estava daquele jeito. Existia, irmãos, verdadeiramente uma situação difícil, porque quando aquele profeta olha, ele vai lembrar, irmãos, de tudo aquilo que Deus falou para ele em relação ao seu povo. Quando você for ler Ezequiel, você vai ver Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, vai lá no meio daquele povo e olha o que eles estão fazendo. Começa a observar as atitudes deles, como eles vão adorar outros deuses nas florestas, nos vales, como eles vão adorar nos bosques. Vai lá, fica 7 dias diante deles, olha, fica observando a atitude deles. E Ezequiel, irmãos, como profeta, ele vai lá, obedece a Deus, e ele vê abominações, irmãos. Ele vê o povo de Israel totalmente desviado da presença de Deus, totalmente fora da vontade do Senhor. Aí ele volta e fala: é Deus, a situação é difícil, mas agora, Ezequiel, eu quero te dizer uma coisa: eu te darei, aleluia, no seu rosto eu colocarei uma fronte bem dura, porque é preciso que você fale para eles que eles estão errados. Você precisa profetizar no meio deles que eles precisam verdadeiramente voltar, eles precisam reconhecer, eles precisam se arrepender dos seus pecados. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Deus fala para Ezequiel: mas Ezequiel, tem um problema. Esse povo é casa rebelde, é povo de duro coração. E a Bíblia vai falar, irmãos, que quando chega no capítulo 37, tudo aquilo que tinha acontecido. Quem sabe nessa noite você está assim, irmãos, ou está chegando a esse estágio. Há um grande processo que Ezequiel, irmãos, vai passar no capítulo 37, porque agora Ezequiel vai ver a situação de um povo, e ele agora vai olhar, irmãos, como Deus olhava. Ele vai ver, irmãos, como Deus, ele nos observa, ele nos conhece. Ele vai mostrar para Ezequiel verdadeiramente, irmãos, como o povo estava na presença do Senhor. E ele vai falar: Ezequiel,
Eu só preciso que você profetize. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Cadê os profetas de Deus aí? Cadê a profeta de Deus? Tem profeta de Deus aqui? Eu vou perguntar de novamente. Tem profeta de Deus aqui? Levanta a mão aí. Quem é profeta de Deus? Então eu vou te dizer uma coisa. Se tivesse um aqui, eu acreditaria que esse um que tivesse aqui no nosso meio, Deus ele te usaria. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequiel, no meio daquele vale, como profeta, ele agora vai fazer algo, a qual a Bíblia vai dizer que Deus, ele precisava, e ele precisa que cada um de nós, irmãos, sejamos esse profeta. Quem sabe nessa noite, existe um casamento a qual você está vendo se destruindo, um casamento que está já no final, e que todo mundo está dizendo, isso aí vai acabar. E você como profeta vai entrar. Deus vai te mostrar, meu filho, profetiza. Profetiza no meio desse casamento, dessa união. Porque eu quero restaurar. Eu quero te usar, não para destruir, mas para restaurar, para que você seja a boca do profeta, para que você seja a boca de Deus no meio desse casamento, e ali no meio dele você profetize, que você agora abre sua boca e fale em nome de Jesus, que esse casamento não vai terminar. Meu Deus! Quem sabe nessa noite, irmãos, a empresa onde você trabalha, a crise que está batendo a porta aí, você possa estar falando assim, vai fechar a porta. Quem sabe alguém está dizendo para você, aquela multinacional que você trabalha há tantos anos, ela vai fechar porque a crise bateu a porta e eles vão acabar com tudo. Mas eu acredito que como profeta, você lá dentro, você vai profetizar, Senhor, ela não vai fechar. Ela não vai fechar, ela não vai fechar, porque ali tem profeta de Deus, ali tem homem de Deus, ali tem mulher de Deus. Mas quem sabe, irmãos, você nessa noite possa estar nessa situação dizendo, pastor, o negócio está sério, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo, mas eu já estou vindo para a igreja já empurrado. Eu já não tenho mais desejo de estar aqui. Eu já não tenho mais desejo de orar. Eu já não tenho mais desejo de buscar. Eu já não tenho desejo mais de ler a palavra. Eu não tenho mais desejo de servir. Quem sabe o obreiro está dizendo, eu não tenho mais vontade de fazer o que ele pede para fazer. Quem sabe você está desistindo do seu ministério. Quem sabe, irmãos, você nessa noite está desistindo daquela família a qual o Senhor colocou na sua mão e disse, vai lá, cuida. E você está dizendo, não tem mais jeito, eu desisto, eu não vou mais falar nada. Eu quero dizer como homem de Deus essa noite, não desista. Aleluia, Jesus. Não desista da tua fé, não desista. Não desista do teu ministério, não desista desse casal, dessa família a qual o Senhor colocou nas suas mãos para você cuidar, para você fazer, evangelizar, cuidar deles. Não desista, porque Deus nessa noite, irmãos, quer avivar. Quem sabe nessa noite, pelo meio do caminho, você perdeu alguma coisa. Você perdeu tudo aquilo que você um dia acreditou e você fala, pastor, eu deixei pelo meio do caminho. Eu procuro dizer que aquele menino, irmãos, que perdeu o ferro do machado, a Bíblia diz que ele, quando estava ali trabalhando, irmãos, aquele ferro, ele fugiu daquele cabo e caiu no rio. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele menino agora ele se preocupou e falou, ai meu Deus do céu, eu perdi o ferro do machado. Jesus. E esse ferro não é meu, é emprestado. João. Quantos irmãos perderam? Quantos têm perdido, irmãos, as coisas que o Senhor um dia te emprestou? Quantos já não falam mais em línguas estranhas?
Quantos mais, irmãos? Às vezes eu fico pensando, o homem batizado com o Espírito Santo, fala línguas, cheio da glória de Deus, não fala mais em línguas, já não tem mais, lia a Bíblia, subia monte, jejuava, colocava o joelho no chão, adorava a Deus, mas ele já não tem mais esse desejo, ele não tem mais esses propósitos, ele perdeu isso pelo meio da caminhada. Mas eu quero profetizar como profeta de Deus nessa noite que vai mudar. Eu quero profetizar que nessa noite Deus vai lançar fogo sobre você, Deus vai te reavivar, Deus vai te restaurar, Deus vai te colocar de pé, porque Ele precisa de você, Ele precisa de você de pé. Levanta-te, põe de pé, porque Deus nessa noite, Ele está falando contigo neste lugar. Ezequiel, irmãos, ao olhar o profeta, era difícil a situação. E quem sabe você também está olhando desta forma. Com um olhar carnal você está olhando a situação, e a situação é grave. Mas como nós dizemos aqui, Lucas 1,37 vai falar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus! É um Deus que pode restaurar aquilo que está totalmente destruído, irmãos. Deus queria restaurar Jerusalém e Judá, e também Deus quer restaurar a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Você crê que nessa noite Deus pode te restaurar? Deus pode nessa noite mudar a situação da sua vida? Quem sabe nessa noite você chegou aqui dizendo: se Deus não falar comigo hoje, eu vou largar tudo, eu vou deixar a carteirinha, eu vou parar de ter comunhão com meus irmãos, eu vou ficar em casa trancado, eu não quero mais servir a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: enquanto há profeta na terra, Deus vai usar eles para chamar a tua atenção, porque Deus não quer te perder. Deus, Ele não quer te perder. Deus, Ele te ama. Deus, Ele sabe até onde você pode ir. Deus sabe até onde você pode suportar, e Ele não vai te dar prova maior do que você possa aguentar. Quem sabe nessa noite, irmão, você chegou aqui falando: eu estou morto, eu já não tenho mais alegria, eu já não louvo, eu já não choro. Irmão, quando a gente chorava na presença de Deus, não chora mais. Quantas pessoas, irmãos, quando louvavam Fabiana, quando louvava, a glória de Deus descia, aquela pessoa, ela ali, ela era restaurada, e ela via a glória de Deus sendo derramada sobre o meio do povo. E o tempo foi passando, ela já não se dedicava mais, ela já não fazia mais como ela fazia antigamente, ela perdeu totalmente o percurso. Mas eu quero te dizer que nessa noite Jesus quer te colocar outra vez no caminho. Jesus quer te trazer para o caminho outra vez. Diga para o irmão do seu lado: o Senhor quer você no caminho. Precisamos entender isso, irmão. Cidinho, Deus trouxe você para o caminho. Deus deu para ver você a direção a qual Ele verdadeiramente quer a tua vida. Ele quer que nós, irmãos, como crente, como servo do Senhor, aprendamos a viver dependente dEle. Não podemos pensar viver fora da sua dependência, porque todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. E Deus nessa noite, irmãos, Ele quer te convidar. Quem sabe teus ossos, irmão, isso aqui é espiritual, não é carnal não, tá, irmãos? Porque tem muita gente tratando as coisas de Deus carnalmente. Eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais me consagrar, não preciso mais me separar, eu não preciso verdadeiramente mais fazer tudo o que eles faziam, porque eu estou na presença de Deus. Daqui a pouco eu vou sair correndo. Quem sabe nessa noite, irmão, você chegou aqui dessa forma. Quem sabe você chegou aqui e falou: pastor, eu estou desse jeito que o senhor falou aí. Está tudo seco. Não tem mais intimidade. Não tem mais adoração. Aleluia. Quem sabe você já não tem mais alegria. Sabe o que fazia Israel vencer?
na esperança do Deus dos patriarcas. Todas as vezes que eles pensavam que estava tudo ruim, eles começavam a lembrar da esperança a qual o Senhor tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. E eles lembravam disso e havia um avivamento, a chama que um dia começou a apagar, eles começaram a restaurá-la. Eles começaram a buscar e eles falavam: não podemos resistir, porque Deus ele foi com os patriarcas, mas a promessa se estendeu também a mim. Lembra que Deus falou para Abraão, irmãos, lá no capítulo 12? Benditas serão todas as famílias da terra. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite que bem-aventurada é a tua família. Bem-aventurado é o teu casamento. Bem-aventurado é o teu emprego. Bem-aventurada é a tua saúde. Bem-aventurado é o amor do marido pela esposa e do esposo pela esposa. Bem-aventurados são os teus filhos, porque são promessa de Deus. Bem-aventurado são as leis do Senhor, que aqueles que buscam, aqueles que leem, aqueles que meditam na sua palavra serão bem-aventurados. Aleluia. Você quer ser vencedor? Creia na palavra de Deus. Tem um monte de gente inventando muita coisa aí, irmão. Eu já ouvi irmão chegar para mim e falar assim: pastor, tu tem que dar uns pulos, tu tem que dar uns berros dentro da igreja para a igreja pegar fogo. Eu fui criado nisso, eu fui criado dessa forma, irmãos, achando que o altar de Deus é o lugar onde você tem que fazer pirueta para o povo pegar fogo e começar a marchar e fazer. Não, Deus está nesse negócio, não, irmão. O meu Deus e o teu Deus, como trabalha no silêncio, ele também trabalha no barulho, mas ele sabe como ele faz isso e ele não precisa que ninguém invente. Quem sabe nessa noite, irmão, se você foi criado dessa forma. Pastor, eu não sou mais aquele homem que marchava. Eu não sou contra ninguém marchar não, tá, irmão? Porque lá no mundão, ia lá pro Maracanã e ficava falando Flamengo, 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 igual um doido lá, igual um maluco chamando Zico, falando que ele era rei. Aí quando eu venho para a igreja, adoro a Deus, sirvo ao Senhor, o Senhor me reveste, me batiza com o Espírito Santo, me dá alegria, me dá agora aquilo que eu não tinha. E eu me prendo e eu falo: não sei, é coisa de maluco não, irmão. Porque Paulo falou que loucura é para o povo, para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Aleluia, a glória de Deus se manifesta na vida daqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus, que não são mais como o mundo, não andam mais como o mundo, mas agora adoram um Deus vivo e que pode todas as coisas. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Fica de pé. Aleluia. Glória seja. Dia desse, irmão, eu estava pensando na Torre de Babel.